Oi, tudo bem? Hoje nossa história de religião é aceitar os outros. Está no livro na página 36 e 37. A história conta o que aconteceu com Eliseu depois que Elias foi levado para o céu. Vamos convidar Jesus para estar conosco nesse estudo? Feche os seus olhos. Querido Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou na Bíblia histórias tão lindas que nos ensinam a maneira correta de agir. Esteja conosco agora que vamos estudá-la. Te peço sem merecimento, em nome de Jesus. Amém. A história começa com Elias. Elias foi um grande profeta de Israel. Ele deu uma notícia muito forte para o rei Acabe, em que não choveria por causa dos problemas que Acabe estava fazendo com relação à adoração a Deus. Acabe era um mau rei e estava adorando ídolos, e Deus não aceitava isso. Depois que aconteceu todo o fechamento dessa história, Elias passou mais alguns anos ainda como profeta, mas chegou o momento de ele ir para o céu. Deus avisou ele que ele não estaria mais trabalhando aqui na terra. Então, que ele precisaria escolher uma pessoa para dar continuidade ao seu trabalho. E a pessoa escolhida foi Eliseu. Eliseu estava trabalhando no campo do seu pai, arando a terra, quando Elias chegou e falou: "Você vem atrás de mim porque você será o novo profeta." Eliseu aceitou o desafio e começou a acompanhar Elias, aprendendo essa função de ser profeta. Depois de passado mais algum tempo, Elias falou: "Eu preciso ir, porque Deus está me chamando." Eliseu não deixou, foi junto. Em todo momento, Elias ia para um lado, ia para o outro. "Pode ficar." Eliseu não queria ficar sozinho, ia com Elias. Até que Eliseu falou para Elias: "Elias, eu gostaria de ter a mesma unção sua, o mesmo poder que você tem." E Elias ainda falou: "Se você me ver subindo ao céu, você terá." E foi logo em seguida que uma grande carruagem de fogo pegou Elias e o levou para o céu. E Eliseu ficou na terra. Elias ainda jogou sua capa e Eliseu agora estava com o manto, com a capa de Elias. E com aquele manto, a primeira coisa que ele fez foi encostar na água e as águas do rio se abrirem. Mesmo com esse poder que estava sendo dado para Eliseu, os seguidores, que também eram seguidores de Elias, não estavam acreditando muito no que Eliseu estava falando, estavam desconfiando. Era mais fácil acreditar que Elias tivesse desaparecido. Então, todos resolveram procurar Elias e por mais de 3 dias ficaram andando para procurar onde Elias estava. Depois que esses alunos da escola dos profetas procurarem e não encontraram, eles voltaram desanimados. Bom, não parou por aí, os problemas continuaram. E ali perto tinha uma cidade chamada cidade de Jericó. A água daquela cidade era uma água ruim, não era boa. E os homens daquela cidade procuraram Eliseu e falaram: "Olha, nossa água está ruim, você pode nos ajudar?" Nesse momento, Eliseu fez o seu primeiro milagre com a ajuda de Deus. Ele falou assim: "Coloca num prato um pouco de sal, o prato tem que ser novo, e tragam para mim." Aqueles homens voltaram, então Eliseu foi até a fonte de água e jogou sal. E a água ficou boa. Deus estava fazendo coisas maravilhosas por intermédio de seu amigo Eliseu. Por isso, as pessoas começaram a gostar das atitudes bondosas do profeta, começaram a confiar que ele estava no lugar mesmo de Elias. Quando ele saiu de Jericó, ele seguiu viagem para voltar para Betel, que era outra cidade. Perto da cidade, ele encontrou alguns rapazes juntos. Quando esses rapazes viram Eliseu, eles começaram a ridicularizá-los, chamando de careca.
Sabe, eu procurei saber um pouquinho sobre isso. E uma das informações que a Bíblia não está falando é claramente se Elias era careca ou não. Agora, o costume daquela época era que os homens sempre estavam usando alguma coisa na cabeça. Então, sabe de uma coisa? Ser ou não careca naquele momento não era o problema. O problema era que aqueles rapazes estavam tirando sarro de Eliseu. Só que Eliseu era um ungido do Senhor. Ele era um profeta de Deus. E Eliseu, então, quando viu aquilo lá, ficou muito chateado. Ele virou para aqueles rapazes que estavam gritando e amaldiçoando e entregou-os nas mãos de Deus para que Deus fizesse justiça, pois de Deus não se zomba. Naquele momento, duas ursas apareceram e correram atrás dos rapazes, que fugiram apavorados, mas muitos deles que estavam ali não conseguiram fugir e morreram. Com certeza, quem fugiu aprendeu uma lição que jamais ia se esquecer. Nunca mais tratariam com desrespeito um mensageiro de Deus. Eliseu continuou seu caminho. Ele tinha uma missão, um trabalho a realizar que estava apenas começando. Aí nessa imagem você pode observar quantos milagres Eliseu participou. E ele realmente fez muito mais milagres registrados na Bíblia do que o próprio Elias. A nossa lição na página 36 está dizendo assim: aceitando os outros. E o texto diz o seguinte: certa vez, alguns rapazes começaram a zombar de Eliseu. Eles não acreditavam que Deus o havia chamado para ser o seu mensageiro. Eliseu ficou triste por eles agirem daquela maneira. De repente, apareceram duas ursas que atacaram os rapazes, matando muitos deles. Naquele dia, aprenderam que não se zombam de Deus. Esse primeiro exercício, número 1, é muito legal. Você vai ligar os pontos na ordem numérica. Depois que formar o desenho que está faltando, você vai colorir. Exercício 2. Marque verdadeiro se a frase está verdadeira e F se for falsa. Os rapazes não sabiam o que estavam fazendo? Eliseu ficou triste com os rapazes porque estavam brincando com coisas sagradas? Os rapazes atiraram pedras em Eliseu? Os rapazes zombaram de Deus, de Eliseu? Muitos rapazes perderam a vida naquele dia? Fica as respostas? Olha lá, os rapazes não eram menininhos pequenos, eles eram moços e eles sabiam o que estavam fazendo. Tanto é que aquilo lá que eles estavam fazendo não era tanto pela aparência física de Eliseu, era mais pela questão de consagração. Eles não aceitavam Eliseu como um servo de Deus. Então está errado, eles sabiam sim o que estava fazendo. A segunda, Eliseu ficou triste com os rapazes porque estavam brincando com coisas sagradas. Sim, Eliseu se chateou. Terceira, os rapazes atiraram pedras em Eliseu? Não, eles não fizeram nada físico com Eliseu. Mas às vezes a dor de um bullying, a dor de tirar sarro é maior do que uma pedrada, sabia? A gente não deve fazer isso. Quarto, os rapazes zombaram de Eliseu? Sim, quando eles ficavam assim, sobe careca, eles estavam se referindo a Elias, que tinha sido levado pela carruagem de fogo, e dizendo que Eliseu não tinha valor. Quinto, muitos rapazes perderam a vida naquele dia? Sim, diz que 42 rapazes estavam ali perdendo as suas vidas. Se
você estivesse com esses rapazes, o que você faria? Escreva sua resposta no balão a seguir. Eu me preocupo muito, sabe com o quê? Quando um grupo está junto. Porque uma pessoa sozinha, para fazer uma coisa errada, ela pode fazer. Mas se tem um grupo fazendo coisa errada, é mais fácil da pessoa fazer coisa errada. Por isso é importante a gente escolher bem nossos amigos. Por isso é importante a gente saber com quem anda. Porque se a gente estiver andando com pessoas do bem, pode acontecer coisa ruim. Mas você está com um grupo do bem. Mas se você estiver andando com pessoas que já são do mal, a chance de você fazer coisa do mal é muito maior. Mas o que você pensaria se estivesse com aquele grupo? Escreva aí, essa resposta é pessoal. Vamos orar? Querido Jesus, ajude-nos, Senhor, a sempre respeitar a Ti, a Sua palavra, os ungidos, Senhor, que o Senhor coloca ao nosso redor. Ajude que nós possamos escolher bem os nossos amigos e sempre fazer a Sua vontade. Não merecemos nada, Senhor. Por isso, agradecemos que o Senhor nos aceita como somos e te pedimos que a gente também possa aceitar as outras pessoas do jeito que são. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.